Olá pessoal, sou o Maestro Viana de Florianópolis, atuo profissionalmente na Banda da Polícia Militar de Santa Catarina. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, informações a respeito da afinação dos instrumentos de sopro, especificamente da família das madeiras, né? Vamos falar sobre a afinação do oboé, corno inglês, a flauta, o fagote, o clarinete e o saxofone. Os pontos que nós vamos abordar nesta gravação serão sobre postura, respiração, embocadura, o posicionamento das peças do instrumento, a qualidade do material e também o treinamento técnico, todos esses itens que são considerados importantes para uma boa afinação. Com relação à postura, é imprescindível manter a coluna ereta. Esse é o primeiro ponto na questão da postura. Para qualquer instrumento musical, o ponto-chave inicial é a postura. Então, não evitar o movimento para frente na hora de tocar, se curvar para frente ou se encostar na cadeira, não é aconselhável. Também o movimento da cabeça para os lados, também não é aconselhável. Então a postura mais ereta possível é a melhor forma de se tirar uma qualidade do som e consequentemente uma afinação melhora também. A coluna vertebral ela está totalmente ligada à respiração, ou seja, se você está com a postura errada, com a coluna de forma curvada para qualquer lado, isso vai influenciar na sua respiração também. A respiração é o ato de inspirar e expirar. Quando nós inspiramos, nós recebemos o oxigênio e quando nós expiramos, nós exalamos o gás carbônico. Muitas vezes o músico, quando está fazendo nota longa, tocando, quando é aluno, quando é iniciante, às vezes acontece de dar uma tontura no momento que está tocando bastante, principalmente no aquecimento, quando está fazendo nota longa. E essa tontura é proveniente justamente da falta do oxigênio. Então, quando acontece isso, se solta o instrumento, baixa a cabeça, inspira pelo nariz e solta pela boca, você vai estar fazendo a troca gasosa, recebendo oxigênio e exalando, mandando para fora o gás carbônico. Aí a tua tontura vai parar. É um detalhe bem importante a ser observado. Outro detalhe importante na questão da respiração é o ar quente e o ar frio. O ar quente, por exemplo, ele é melhor para a reprodução dos graves no instrumento, né? Como é que eu tiro o ar quente? O ar quente eu devo abrir a laringe, a faringe e a laringe, isso tudo pensando com a postura correta, o corpo ereto. Eu libero o ar como se fosse falando um RO, um HO, RO, RO. Podemos fazer um teste com a mão e soltar esse ar assim. Esse ar quente, que você vai perceber ao fazer esse movimento, esse ar quente ele vem diretamente do diafragma, dos pulmões na sua base, porque o diafragma ele acaba se distendendo. O diafragma ele é um músculo intercostal que divide o aparelho respiratório do aparelho digestivo e ele atua de forma elástica. Quando você inspira, recebe o ar, ele faz esse movimento para fora e para baixo, né? E quando você expira, ele volta para a sua posição natural, que é mais para cima e mais para dentro. Então esse movimento, quando você inspira o ar quente, o diafragma distende, o pulmão se distende, aumenta, e aí quando você solta o ar, vem o ar direto do pulmão. Esse ar é muito melhor para a reprodução de sons mais encorpados e sons mais para a região do grave, né? Aí, com relação ao ar frio, já é um pouco diferente, né? É quase que o contrário. O ar frio ele vem da respiração mais superficial, intercostal. Nós não estamos usando nem a metade dos pulmões para essa respiração e ele auxilia mais nas frequências médias e agudas.
né? Portanto, quando você vai afinar o teu instrumento na nota Lá 4, que é 440 Hz, você deve usar a respiração intercostal, mas você pode também usar um pouco da respiração diafragmática para que você tenha um som mais encorpado, uma nota mais afinada, né? A qualidade do som muda bastante. Depois a embocadura, no sentido de afinação, na sequência, depois da postura, a respiração, a embocadura é o ponto principal para a execução da nota, né? Para tocar o instrumento. Ela influencia muito na qualidade do som do músico, né? Você precisa buscar fazer aquecimento, porque o aquecimento é fundamental para você formar a tua embocadura, né? O professor vai orientar o músico, mas é bom que o maestro tenha o conhecimento sobre essa questão para poder orientar o seu naipe, o naipe de madeiras, no caso, né? Outro ponto, o instrumento ele deve estar em perfeito estado de conservação. Não adianta você estar com a postura correta, respirando corretamente, ter uma boa embocadura e o teu instrumento estar com uma manutenção mal feita, né? Então, você pode ter problemas com sonoridade e também com a afinação por conta de teu instrumento não estar em boas condições. A qualidade do instrumento e dos acessórios também é muito importante, né? Porque não adianta você ter o melhor clarinete, por exemplo, e ter uma boquilha mediana, né? Ou uma palheta ruim. Então você tem que ter os acessórios também acompanhando o teu instrumento com boa qualidade. Bocal, boquilha, palheta, braçadeira são peças que você tem que manter com boa qualidade para você poder ter um som bom e uma boa afinação. Vamos falar sobre as peças dos instrumentos. Nós vamos falar inicialmente sobre os tudéis, que são tubos que vêm com uma cortiça, são tubos de metal que vêm com uma cortiça. Essa cortiça ela serve obviamente para a vedação, né? Ela deve estar em perfeitas condições também. E o metal, ele tem que ter boa qualidade, como eu falei, e ele é uma junção entre a palheta e o instrumento, né? Esse todel aqui é de fagote. Eu vou falar primeiramente sobre o todel do corno inglês. O oboé ele não tem todel, né? Eu vou me referir ao oboé agora aqui. O oboé ele tem uma palheta que seria essa palheta aqui, que é uma palheta que ela é montada em cima de um caninho de metal e vai direto no instrumento. Já o corno inglês ele tem um todel. A palheta do corno inglês é igual, parecida, né, com a do oboé, porém ele tem um pequeno todel que é parecido com o do fagote, para unir a junção, né, conduzir o som. Todo o som dos instrumentos de palhetas são produzidos pela própria palheta, pela vibração da palheta, né? A vibração da palheta é que causa a frequência sonora para a gente ter o som. Então, nós temos aí o todel também do fagote, do oboé, então não tem o todel. O corno inglês tem um pequeno todel. Esse todel aqui é o todel do fagote. Nós temos, é claro que nós temos o fagote, o contrafagote, temos vários tamanhos e espécies de instrumento de cada naipe, né? Não vamos se ater a isso agora. Na sequência nós temos o todel que todos conhecem, do saxofone, né? O todel dimensionado de acordo com o tamanho do instrumento, mas que também tem uma boquilha, uma cortiça, né? Que tem que estar em boa qualidade e serve para evitar o vazamento e para juntar a boquilha a ele. O todel do sax tenor, similar ao do sax alto, né? E o todel do sax barítono tem uma certa diferença porque ele parece menor, porém ele tem mais uma emenda que junta ao instrumento, né? Um outro corpo
outro corpo tubo de metal que vai estar fixo no instrumento, então ele vai acabar ficando maior. Mas a princípio a ideia é a mesma. Essa cortiça que existe aqui em todas essas chaves aqui, que nós chamamos de registro do agudo, tem que estar bem conservada, senão pode dar vazamento também. Sobre as palhetas, eu gostaria de falar agora sobre as palhetas. Nós temos aqui, eu trouxe aqui para mostrar a vocês, a palheta, como já falei, do oboé, do fagote, que é essa aqui, a do contrafagote. Então, são palhetas com dimensões um pouco diferentes, né? A gente vai perceber que são um pouco diferentes, né? Porém, elas têm a mesma atuação, a mesma função. Essas palhetas duplas, são palhetas duplas, né? Como você pode ver na ponta aqui, são duas palhetas. Vamos ver se a câmera pega aqui. São duas palhetas juntas, unidas por uma armação de metal, né? Um aramezinho e alguns fios. Essas palhetas podem ser compradas. Em geral, o músico iniciante ele compra a palheta, mas o músico profissional ele já fabrica a sua palheta. Então, na fabricação da palheta, quando ele vai fabricar a palheta, ele compra essa cana aqui. Essa cana aqui é chamada cana Danzi, né? É uma cana que você pode comprar em casas que tenham maior variedade de produtos, para instrumentos musicais, no caso. E aí você vai trabalhar em cima dessa palheta para produzir uma palheta similar a essa comprada, no caso, né? Então aqui eu trouxe duas palhetas que são feitas, né, por mim. Essas palhetas aqui, vocês podem ver que são um pouco diferentes, né? Tanto no design quanto no tamanho. Elas ficaram parecidas com as palhetas compradas, inclusive uma é menor, a outra é maior. Porém, são palhetas que eu fiz com base na minha embocadura, né? Que eu achei que ficaria melhor para mim. O detalhe importante em relação a essas palhetas é que quanto menor a palheta, melhor ela soa nos agudos. Quanto maior a palheta, melhor ela soa nos graves. Quanto mais fina, ela soa melhor nos médios agudos. Perdão, quanto mais fina, ela soa melhor nos graves. E quanto mais grossa, um número maior, ela vai soar melhor nos agudos. Aí, com relação às palhetas de clarinetes e saxofones, existem palhetas de cana, né, que é a mais conhecida, cana comum, né, mais conhecida. Existem palhetas de fibra, que também podem ser encontradas no mercado. Existem palhetas pintadas ou palhetas envelopadas, que se falam. É uma espécie de uma tinta preta que vai em cima da palheta, mas é uma palheta de cana normal, também bem conhecida. E aí nós temos uma coisa muito importante para falar sobre a questão das palhetas, que tanto a palheta natural quanto a sintética, ela pode ter boa qualidade, desde que você busque isso na marca, na espessura, né? É claro que o músico iniciante começa com um número menor, 1,5, 2, e depois vai ficando com a embocadura melhor, ele vai mudando para 2,5, 3 e tal. Mas o timbre muda muito da palheta, de uma para outra, né? De uma palheta de plástico ou fibra, ela vai ter um timbre mais estridente, mais aberto. Uma palheta de cana, né? Uma palheta dessas mais comuns, ela vai ter um som mais opaco, mais fechado. E então isso é importante a gente comentar com o maestro, com o regente, que ele, se for possível, se ele estiver conduzindo um grupo como uma banda ou uma orquestra, que se padronize as palhetas. É um ponto importante. Mesmo que teu músico comece com a palheta 1,5, 2,
mas busque, faça com que ele, através de exercícios específicos, exercícios técnicos, que você consiga fazer com que ele comece a utilizar uma palheta mais, um pouco mais pesada, porque você vai ter mais sonoridade, o som vai estar mais acentuado, né? As notas serão mais lineares, não há muita variação, porque a palheta ela pode vibrar, ela pode oscilar, né? Se a palheta for muito branda, ela pode oscilar para os lados, e esse movimento faz com que desafine o instrumento e às vezes até nem saia a nota. Então, o músico tem que ir passando ao longo do tempo de estudo, ele tem que ir mudando de uma palheta para outra, sempre numa ordem ascendente, né? E quando você mantém um padrão, se você conseguir manter um padrão no teu naipe, você vai ter uma homogeneidade na sonoridade do teu grupo. Então, pensa assim, um grupo, um naipe de saxofones, um músico tocando com uma palheta de fibra, outro com uma de cana, uma pintada, outra de plástico, o timbre vai ser será muito diferente do outro, então vai criar uma coxa de retalhos, você não vai ter um grupo homogêneo ali, numa sonoridade perfeita. Então, com relação, voltando um pouquinho só com relação à palheta do fagote especificamente, o músico que toca fagote, ele sempre usa um copinho com água. E antes de tocar, alguns minutos antes, enquanto está montando o instrumento, ele coloca a palheta dentro, e geralmente usa 2, 3 palhetas, coloca dentro do copinho e deixa durante um tempo, em torno de 15 minutos, para depois utilizar ela para tocar. Aí o som vai ser muito melhor, né? Isso é muito importante. O oboé pode fazer isso também. Quem geralmente usa são os fagotistas. E ao contrário das palhetas de madeiras que não se usa molhar. Mas, em última instância, agora sobre as palhetas, o cuidado com a palheta tem que ser muito grande, porque além de a palheta ser danificada muitas vezes por falta de cuidado, que é o caso dessa aqui, né, que tanto quebrou a ponta como também ela está furada no meio, também pode acontecer, esse caso aqui é quando a palheta ficou guardada por muito tempo. E esse caso aqui é quando a palheta ficou guardada úmida, né? Essa é até uma palheta de fibra, mas ela foi guardada úmida, ela está toda cheia de mofo. Então, além de danificar a palheta, vai também prejudicar a saúde do músico. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Então, o músico sabe disso, ele procura cuidar, ele é instruído pelo professor. Mas é importante que o regente tome esses cuidados, fique atento e fiscalize de vez em quando, confira a qualidade da palheta, o cuidado com a palheta, porque você vai estar preservando bastante tanto a saúde do teu músico quanto a qualidade sonora do teu grupo. Nós usamos, claro, essa graxinha sempre nas cortiças, né? Para que mantenhamos ela úmida, para que ela funcione melhor, né, no instrumento, ela entra e saia mais fácil do instrumento. É um detalhe que a maioria sabe, mas não quer demais lembrar, né? E eu dou sempre a dica para os regentes. Observem se o músico está usando essa graxinha, está lubrificando seu instrumento, porque evita até gasto, né, com isso. Nós vamos passar agora para finalizar essa primeira parte das boquilhas, falando sobre as boquilhas, né? Essa primeira parte estávamos falando sobre a postura, a respiração e essa parte de qualidade do instrumento e dos acessórios. Então vamos finalizar com a parte das boquilhas. E também vou acrescentar aqui os todéis e com a boquilha nós temos também a abraçadeira, né? Então, a boquilha, existe uma dimensão que você pode perceber numa foto que vai ser projetada aí a dimensão da palheta, da boquilha, perdão, a dimensão da boquilha, ela define a qualidade do som, ou seja, o timbre, o volume também, a dinâmica, e também influencia na afinação. É importante que se você é regente de uma banda ou de uma orquestra, um grupo que você pretenda manter
o naipe homogêneo na questão do som, é bom que você mantenha também, assim como as palhetas, mantenha a boquilha num padrão, né? Porque uma boquilha de metal, ela soa muito estridente e ela serve muito para solo, para tocar em big bands, né? Tocar em conjuntos menores, porque ela tem uma projeção muito grande. Então, às vezes acontece de o regente estar com dificuldade de corrigir um naipe, por exemplo, saxofone, a própria afinação, e o problema às vezes não está nem no músico, na postura, na respiração, na embocadura, e às vezes está só na boquilha, né? Então, a boquilha de metal, ela tem essa característica de ser mais aberta, mais estridente e soar mais forte. A boquilha de plástico, ou de madeira, ou de ebanite, são boquilhas, essa aqui é ebanite no caso, e essa é plástico. São boquilhas que têm dimensões diferentes, é claro, essa aqui é de barítono, essa de tenor, né? Essa de alto, mas elas mudam totalmente o timbre e a afinação. Então, conselho que eu dou é você, num grupo, procurar manter o padrão. Também influencia no som produzido pela palheta e a boquilha a abraçadeira. Essa aqui é uma abraçadeira de plástico, essa é uma abraçadeira de metal. As abraçadeiras, elas servem para prender a boquilha, a palheta na boquilha, né? E essa aqui já é uma boquilha que já tem a própria abraçadeira nela, né? Já é conhecida também, e ela serve para fixar, né? Então, a palheta ela deve estar bem firme e bem posicionada. A posição da palheta existe na própria boquilha, um desenho, que é o desenho adequado para que você posicione a palheta. Então, quando o músico vai posicionar a palheta, às vezes não está afinando porque a palheta está meio de lado. A palheta ela precisa estar bem centralizada nessa plataforma da boquilha. Então, existe uma técnica para isso, né? A altura aqui também da boquilha, ela tem que ser linear, né, a palheta com a boquilha, tem que estar na mesma medida. Não pode estar a palheta muito para fora e nem muito para dentro. E essa palheta ela vai vibrar, e aí com essa vibração a sonoridade ocorrerá, né? Então, obviamente, a qualidade tanto do som, da sonoridade do instrumento, quanto a qualidade na afinação muda em função também do posicionamento dessa palheta na boquilha e da abraçadeira que você está usando. O todel, para fechar essa parte aqui, o todel que é usado no clarinete, ele pode ter vários tamanhos. Existem todéis, como vocês vão perceber na foto que vai ser projetada aí, existem todéis de plástico, de madeira, de fibra, de ebanite, de ébano, e também existem todéis com regulagem. Esse ponto é muito importante. Às vezes o clarinete ele está todo fechado e ainda não chega na afinação. Então o que acontece? Muitas vezes o professor, o maestro, ou até o músico leva o instrumento no luthier e pede para diminuir o corpo do instrumento, né? E para que o todel entre mais no corpo do instrumento para poder chegar na afinação correta, né? Atingir a altura da afinação correta. Porém, você pode, em vez de mexer no teu instrumento, você comprar uma boquilha com regulagem de afinação ou comprar uma boquilha menor. E aí você vai ter já esse... E o ideal para o clarinetista é sempre ter duas boquilhas, né? Porque a afinação muda de temperatura para temperatura, né? Com ar frio, a temperatura sobe, com o ar quente ela desce. Então, você tendo duas boquilhas, o clarinetista tendo duas boquilhas, ele pode ter essa flexibilidade na questão de trazer mais para baixo, mais para cima, o posicionamento da afinação. É um detalhe bem importante na questão da afinação, o barrilhete, né? Que é essa peça que nós acabamos de mostrar. Finalizando então, esses panos, né, que são muito importantes o músico ter, muitos músicos não têm no seu instrumento,
são panos de limpeza. Eu tenho 3 modelos aqui. Geralmente essa flanela se usa para limpeza da flauta, enfim, da parte externa do instrumento, né? Do saxofone, até do clarinete. Esta aqui é uma flanela, um pano de limpeza do clarinete, né? Ele tem um pêndulo na ponta, que é um peso de chumbo, que você joga dentro do instrumento e passa por dentro dele para fazer essa limpeza. Isso o músico deveria fazer sempre ao final do estudo, ao final da apresentação. E essa aqui é do fagote, né? É mais ou menos a mesma ideia. O fagote ele tem ele tem essa necessidade de ter 2 tipos de pano de limpeza, né? Porque esse pêndulo aqui não passa num tubo do fagote. Então tem um outro que é mais fino, para passar num determinado tubo do fagote, né? Porque ele tem 2 tubos que precisam ser limpos. Então essa manutenção, como eu volto a falar o que eu tinha falado há pouco tempo atrás aí, sobre você ter um instrumento de qualidade e não ter esses acessórios todos aqui de qualidade. Então busque manter um padrão de qualidade tanto do teu instrumento quanto dos acessórios do teu instrumento, né? E na sequência agora nós vamos falar sobre a prática, a afinação do instrumento na prática.